Se o Moisés perguntou, a gente tem que responder. Shavuot, nós celebramos a entrega da Torá. No ano 2248 da criação do mundo, o povo estava reunido aos pés do Monte Sinai, e lá eles escutaram a voz de Deus recitando os 10 mandamentos. Muitos milagres ocorreram naquele então, os doentes se curaram. Foi uma coisa fenomenal. Também Deus falando, né? Até os mortos ressuscitam. Hashem falou, aí todo mundo morreu, porque a voz de Hashem é muito poderosa, e está escrito no Midrash, nas histórias, nas entrelinhas da Torá, que Deus ressuscitou todo mundo e falou aí o primeiro mandamento, todo mundo morreu. Segundo mandamento, todo mundo morreu. E aí, ressuscitaram pela terceira vez, falaram, pelo amor de Deus, para, porque vai que alguma hora a gente vai e não volta mais. E aí Moshe Rabbeinu falou os outros mandamentos. Então, a gente comemora neste dia a entrega da Torá. Como a gente comemora Shavuot? Então, em primeiro lugar, não dormimos na noite de Shavuot. É costume passar a noite estudando. Quem quiser, a gente pode fazer aqui um estudo durante a noite. Depois, de manhã, nesse ano, segunda-feira de manhã, escutamos os 10 mandamentos na Torá. Isso é a mitzvah do dia. Escutar os 10 mandamentos. Moisés tem que anotar na agenda para não vai esquecer. Segunda-feira de manhã. Essa agora. E depois comemos comida láctea. Tem vários motivos. Eu dei um shiur alguns anos atrás sobre os motivos diversos por que a gente come comida de leite. E aí, como toda festividade, a gente tem, na terça-feira também será Shavuot, será o Yom Tov, e recitamos o Izkor. Todo aquele que não tem pai ou mãe vivos deve recitar essa reza na terça-feira de manhã. De manhã aqui, ó. A gente celebra, Moisés, a entrega, o recebimento da Torá, que a gente pode considerar como o nascimento da nação judia, porque até então não existia judaísmo, existia uma tribo dividida em 12 subtribos que tinham costumes. A partir da entrega da Torá, tudo mudou. De repente a gente tem uma Torá oficial. Shabat, por exemplo, eles já faziam antes da entrega da Torá. Respeitar pai e mãe já faziam antes. A gente tem na Torá provas de que eles faziam. No entanto, a partir da entrega da Torá, isso se tornou algo oficial. Até então, porque a questão do sábado, Deus fala. Hã? Deus fala no início, né? Que é para guardar os sábados e tal. Em Mará, não. No início não. Está escrito que eles tiveram essa mitzvah antes. Em Mará. Muito bem. Eu quero trazer algumas perguntas simples, mas que demonstram para a gente o que realmente é Shavuot. Em primeiro lugar, na entrega da Torá, quando Deus falou os 10 mandamentos, está escrito que foi uma voz muito potente que não se aumentou. Quer dizer, não aumentou, tem várias explicações, mas uma explicação mais aceita é que Deus falou os 10 mandamentos e não teve eco. Geralmente, onde você fala tem eco. Até mesmo aqui dentro, que é um salão pequeno, se eu falar mais alto, tem eco. Eu lembro quando eu estava na Yeshiva, na Argentina, num prédio bonito, com um vão do lado, eu costumava tocar clarinete na escada. Por quê? Porque aí eu tocava rápido várias notas e fazia acordes e tudo, melodia. Eu tocava até alguém mandar eu parar. Alguém queria dormir 2 horas da manhã. Não sei por quê. Mas era minha diversão, ficar usando o eco. O eco é algo natural. Todo estrondo, todo som cria ondas sonoras que batem em objetos diversos e refletem. Daí você tem o sonar, você tem o radar. E na entrega da Torá, quando Deus falou os 10 mandamentos, não teve eco. Por quê? Não ter eco é um milagre. Eco é natureza, não ter eco é um milagre. Por que que Deus fez esse milagre? Deus não faz nenhum milagre em vão. Nunca, jamais. Deus não gosta de quebrar as regras da natureza. Falamos várias vezes sobre isso. E de repente, chega na hora do eco, Deus tira o eco. Por quê? Com essa pergunta a gente pode entender a essência do que é Shavuot, a essência do que é a Torá. Uma outra pergunta é em relação à comida. Tudo no judaísmo tem a ver com comida. Todas as festas. Quer ver? Rosh Hashanah, primeira festa do ano. Tem que comer, mas a gente tem medo de comer.
você tem o julgamento acontecendo, então as pessoas têm medo de comer. Yom Kippur, não pode comer. Sukkot, tem que comer na cabana, não tem onde comer. Pesach, não tem o que comer. Shavuot, você não tem força para comer. Purim, você bebe tanto que esquece de comer. E Hanukkah, o teu médico não deixa você comer, porque é comida oleosa. Tudo é comida no judaísmo. No entanto, a única festa que você tem obrigação de comer é Shavuot. Todas as festas está escrito que você deve se alegrar. E como se alegra? Com vinho e carne. Isso consta no Talmud. Mas a verdade é que se eu não gosto de vinho, não gosto de carne, eu me alegro mais com estudar a Torá, eu posso sentar e estudar a Torá o Pesach inteiro, comer matzá, fazer o seder, mas a refeição em si, eu posso ficar sentado estudando a Torá, me alegrei com isso, ótimo, cumpri com a obrigação da festa. Shavuot, não. Shavuot nós devemos comer. A mitzvah é comer. Peraí. Se em Shavuot nós celebramos a entrega da Torá, né, tudo que temos para estudar, etc. O alimento espiritual. Exato. O alimento é espiritual. De repente eu tenho que sentar e comer comida? Pelo contrário. Vamos celebrar Shavuot estudando o tempo todo. De noite sim, de dia também, por que não? Se Shavuot é festa da Torá, senta e estuda a Torá. Todas as outras que não tem uma relação direta com a Torá, é saída do Egito e não sei o quê, aí você pode ficar estudando. Shavuot, você tem que parar para comer. Então, para entender tanto a questão do eco como a questão da comida, a resposta é, a gente vai ter a resposta quando entendermos por que Deus criou o mundo. Por que Deus criou o mundo? Não tinha o que fazer? Tava morgando? Eu digo que Deus criou o mundo porque não vinha a conta da Enel. Tédio? Deus é infinito. Não tem nada para fazer, vou criar De repente Deus ficou com tédio, que isso? Então Deus criou o mundo de acordo com a Kabbalah, porque Deus queria uma moradia nos mundos inferiores. Deus queria um lugar onde ele se sinta em casa, mas não trabalhado por ele, trabalhado pelo ser humano. Como nós fazemos isso? Então, toda vez que uma pessoa faz uma mitzvah, uma boa ação, ele cumpre algo da Torá, ele está preparando o mundo para que se torne uma residência para Hashem. Tá bom? Então você pegou uma maçã, fez a brachá antes de comer, boré, peri, aetz, Deus está brilhando dentro daquilo. Quando o Mashiach chegar, a gente vai ver tudo isso. Porque aí vai ser a completitude. Deus vai estar revelado no mundo todo, assim como a água cobre o mar. Vamos conhecer Deus, tá? Esse é o objetivo da criação, em duas palavras. Para que isso seja alcançado, Deus deu a Torá. Só que quando Deus deu a Torá, ele falou, eu não quero a Torá como algo filosófico. Tem muita gente que encara a Torá como uma boa história, um bom livro. É legal seguir os mandamentos da Torá, te faz uma pessoa mais refinada. Não é esse o objetivo da Torá. Você acha que Deus deu a Torá para a gente curtir a Torá? Não. Deus deu a Torá para a gente transformar o mundo. Não para ficar na teoria. Não para ficar estudando o dia inteiro. Tem outras religiões que a religião é a teoria que não transforma a vida, não penetra no dia a dia da pessoa. A Torá não. A Torá penetra em tudo. Por isso que não tinha eco. Porque o eco é uma onda sonora rebatendo em algo. A Torá não rebate em nada. Ela penetra naquilo também. Não é que a voz de Hashem foi até uma montanha e voltou. Não, na montanha tem Torá também. A gente fala que numa casa, as casas quando começaram a surgir televisões, e aí tinham famílias religiosas que colocavam televisão, sabe, escondido, só no quarto dos pais. Isso significa que a Torá foi dada, chegou na porta dos pais, um eco, voltou lá, não entrou. Tem um rabino, não sei se eu já contei isso aqui, mas tem um rabino que hoje em dia mora no Brasil, mas quando ele era pequeno, estava nos Estados Unidos, e aí o professor na escola falou que não pode ter televisão, pode, que tem bobagens. E aí o menino falou, mas Rebbe, professor, o que é televisão? Então o rabino falou, é uma caixa com botões. O menino falou, Rebbe,
Meus pais têm isso no quarto deles. Aí a diretoria chamou os pais. Falou, olha, o filho de vocês falou que vocês têm televisão em casa. Eles ficaram cabelo em pé. A gente, televisão? Como assim? Chamaram o menino falando, onde você viu televisão no nosso quarto? Ele falou, a caixa com botões. Falaram, não. Era o ar-condicionado. Era. Então o que acontece? Não ter eco representa que a Torá entra em tudo que existe no mundo. E por isso que em Shavuot a gente senta e come bem. Não só isso, que a gente faz 2 refeições. Depois da leitura dos 10 mandamentos, a gente faz uma refeição de leite. Espera 1 hora, lava a boca, espera 1 hora e come uma refeição de carne. Por que isso? Porque a Torá não é para ficar sentado estudando ela na teoria. A Torá é para penetrar tudo. Na tua comida também. Então a gente senta e come no Shavuot para mostrar que isso também é um serviço divino. Que se eu estou transformando o mundo para ser uma moradia para Hashem, é também através do meu estudo, através da comida também. E aí eu quero trazer uma coisa que o Naftali falou no Shabbat. Aqui. Peraí, se a Torá é para ir até o fim do mundo, por que ela foi entregue numa montanha e não num vale? Faz mais sentido? Se a Torá tem a ver com chegar a alcançar todos os cantos, deixa alcançar o canto mais profundo. Se a Torá tem a ver com humildade também, dá num vale. Por que numa montanha? A resposta é que sim, é verdade que tem que ter humildade, mas temos que ser algo. Para receber a Torá, você não pode ser um zero à esquerda. E nem se enxergar assim. Você tem que se dar valor. Você tem que reconhecer quem é você para transformar o mundo. Se eu sinto que eu não sou um nada, que eu não presto para nada, quem sou eu? Então eu não vou transformar nada, eu não vou fazer questão de mudar o mundo. Por quê? Porque eu não sou nada mesmo. Quem se importa? Então eu tenho que reconhecer o que eu sou. Eu tenho que dar valor para as minhas qualidades e usar elas para Hashem. Não tem eco nelas. Tudo que eu tenho é para Hashem. Então eu uso o que eu sou para poder servir a Hashem, para poder transformar o mundo. Então aqui a gente entende por que não teve eco. Então na verdade, só voltando um pouco, falamos que Deus não faz um milagre em vão. O fato de não ter tido eco não era milagre. Não era milagre. A montanha absorveu, a rocha absorveu, a cabeça das pessoas absorveu. Não tinha eco, não por milagre. Deus não fez milagre nenhum. Porque essa é a natureza da Torá. E aí entendemos por que a gente senta e come justamente em Shavuot. Porque se eu quero entender por que eu recebi a Torá, é exatamente para transformar os momentos que eu estou dedicado para o meu dia a dia, para minhas necessidades normais, mundanas. Lá também tem Torá, lá também a gente transforma tudo. Foi.